Shalom Adonai, meu amado, minha amada. Tivemos aqui uma pequena interferência e precisamos reiniciar. E depois de ter reiniciado, esperar o tempo necessário, nós aqui estamos nos conectando e graças a Deus agora, sem mais nenhuma interferência, para o nosso encontro marcado sempre às 17 horas, com uma proposta de um belo bate-papo a nível de edificação. Então quero agradecer a sua paciência de estar conosco. Hoje teremos a presença do nosso jovem, o nosso jovem levita e aluno da AGMIL, com uma visão maravilhosa. Ele já está aqui, vou estar chamando. Quero aqui dar as saudações à igreja IMW de Léo, seja bem-vindo. Saudações ao nosso irmão Luiz também que está conosco. Deixa eu aqui fazer a conexão com Estevão Santana, que estará conosco aqui no bate-papo agradável. Enquanto isso, vai convidando aqueles que você realmente acredita que vai ser relevante essa conversa nossa aqui hoje à tarde. Estevão, graça e paz, meu amado. Graça e paz, meu pastor. Tudo bem? Joia. A gente sabe que essas questões de mídia social, internet, acessibilidade, a gente sabe que a gente está sujeito a acontecer de tudo, né? Ainda mais quando é ao vivo e a cores. Deu uma travada aqui no aparelho e estava tudo preto, aí eu tive que reiniciar, graças a Deus liberou, tudo normal. Agradecer aos nossos irmãos. Isso. Tô te ouvindo bem, pode falar. Você está conseguindo me ver? Isso. A imagem está boa, a voz também. Então tá. Parece ótimo, que a voz tem hora que ela vai e volta, né? Tem hora que ela dá uma cortada. Está acontecendo isso com a minha também? Não, a sua eu tô te ouvindo bem. Tá perfeito para mim. Ah, beleza, então. Porque às vezes a gente usa o microfone, que ele ajuda, que ele centraliza e joga no celular direto, né? Tem uma diferença, mas assim dá para a gente ouvir bem. Bom, Estevão, é muito importante esse momento, é um momento que nós estamos passando. Eu acredito que seja um momento mais de afirmação do que propriamente dito de algo novo está acontecendo no mundo. Não, nós não deveríamos jamais ser surpreendidos com qualquer tipo de crise que vier a acontecer. Essa, outras anteriores e outras que virão. Porque tudo isso é prenúncio de que o Senhor Jesus Cristo não nos deixou desamparado, não nos deixou órfão, né? Nós temos o Espírito Santo que está conosco, somente num momento como esse, mas é importante a gente firmar a nossa caminhada, encontrar um norte, aonde nós estamos, para onde nós queremos partir, de que forma nós queremos partir, né? A palavra de Deus afirma que assim, uns confiam em cavalos, outros confiam em carro, mas todavia eu decidi confiar no Senhor, na força do seu poder. Então, glórias a Deus por isso. Então, nós iniciamos bem aqui, né? Iniciamos bem com o ponto de partida, porque eu tenho aqui, amados irmãos que estão aí nos acompanhando, que estão aí entrando, nós temos aqui um jovem que ele decidiu confiar no Senhor e na força do seu poder, decidiu não só confiar no Senhor, mas entregar a sua vida também para cumprir aí uma obra de uma chamada missionária. E, como todo jovem, passou por vários momentos da sua vida, momento de descobrir o chamado, momento de conhecer o chamado, e agora está passando pelo momento que eu acredito de edificar esse chamado. E nessa edificação nós encontramos referenciais. E esses referenciais, como nós iniciamos aqui a semana intitulada Semana John Wesley, nós vamos conversar um pouco aqui sobre esses referenciais, trazendo para uma realidade do jovem Estevão Santana, que é levita, não é? Adorador do rei. Ele não só louva, irmãos. Outro dia eu entrei no debate aqui, Estevão, a respeito de louvar e adorar. Eu falei, olha, peraí, louvar, toda a terra deve louvar, todos, até os animais devem louvar. Agora, adorador é diferente. Adorador é aquele que se prostra, adorador é aquele que faz por amor, é aquele que se faz por entrega, é aquele que realmente reconhece que ele não vai poder viver sem realizar o propósito de Deus na sua vida. Então, começamos bem, é jovem, porque tem uma perspectiva pela frente muito grande e está no lugar certo. Jovem,
no lugar certo, vivendo o momento certo, porque muitos estão achando que esse momento é o momento errado para investir, errado para estudar, errado para acreditar. Pelo contrário, precisamos vencer os profetas do caos e acreditar que esse é momento, sim, de atualização, é momento de buscarmos passar por essa crise da melhor forma, porque isso tudo vai passar. Agora, quem eu serei depois que essa crise passar, isso vai depender muito da atitude que nós estamos tomando num momento como esse. E nós fomos inspirados a criar esse canal para fazer essa conexão. Ontem nós tivemos aqui o pastor Eli, que é realmente um homem que domina um amplo conhecimento a respeito da história, e não só da história, da historicidade de John Wesley, mas também de toda a parte de teologia, naquilo que diz na construção da doutrina wesleyana, e nos trouxe aqui algo maravilhoso e surpreendente. E hoje o foco é na perspectiva de um jovem aprendiz. Nós vamos estar conversando, falando. Quero deixar você bem à vontade para fazer a sua apresentação e aproveitar, pedir a você que nos dê a honra de também iniciar orando, porque iniciar orando é sempre bom, né? Pedir que o Espírito Santo conduza, em nome de Jesus. Vamos orar, pastor. Vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, por esse dia. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua graça sobre as nossas vidas, pelo Teu amor, ó Deus, e pela Tua misericórdia, ó Deus, que se manifesta em nossas vidas nesse dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos concede, ó Deus, mais uma oportunidade, ó Deus, de aprender sobre o Senhor, de conversar, ó Deus, sobre aquilo que o Senhor é, sobre a necessidade de nos entregarmos a Ti. Pai, nós pedimos ao Senhor que todas as desconstruções necessárias em nós, que o Espírito Santo possa fazer, tudo aquilo que precisa ser mudado em nossos corações. Senhor, troca os nossos corações, ó Deus, corações de pedra, corações muitas vezes endurecidos pelo pecado, que o Teu Santo Espírito possa transformar, ó Deus, a nossa mente, a nossa maneira de enxergar aquilo que nós somos diante de Ti, a nossa identidade, ó Pai, em meio a um tempo tão complicado, que o Senhor possa, Deus, fazer com que nós entendamos melhor, ó Deus, o momento que nós estamos vivendo, Deus, e como nós podemos fazer, ó Deus, para nos entregar, para nos envolver, ó Deus, para nos afirmar, ó Deus, como jovens que estão, ó Deus, no direcionamento do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Mas para começar bem, quem é, afinal de contas, o jovem Estevão, que vai se tornar muito mais conhecido a partir do momento em que nós aí continuarmos a nossa conversa, porque nós vamos aqui trabalhar dentro da sua realidade, como a referência no jovem John Wesley, mas sabendo assim que a gente nunca sabe o alcance dessa live, até onde ela vai atingir, mas nós sabemos que ela vai ficar gravada e vai ter alguma repercussão, e o nosso propósito é fazer essa conexão entre a tradição e entre a geração de hoje e a geração posterior, a geração futura. Se nós conseguirmos trabalhar bem essa transição, nós já vamos nos dar, sim, por realizado, porque você conseguir fazer essa conexão é algo extraordinário. Então, quem é o jovem Estevão Santana? Eu ontem comecei assim, eu peguei um ponto de partida com o pastor Eli. Assim, pastor, eu vou fazer o seguinte, o que mais te encantou na história de John Wesley? Aí ele começou por aí. Lógico que a gente tem algumas coisas para falar de John Wesley, não precisa se preocupar com relação a isso, porque nós não temos aqui o propósito de aprofundar para assim, esgotar o assunto. Não, essa semana a gente vai ter muita coisa para falar. Mas, na sua perspectiva, John Wesley ele vem de um lar onde o seu pai, os seus avós, foram um lar cristão. E o seu pai, ele já estava tendo alguma dificuldade financeira, então a sua mãe, de certa forma, ela acabou assumindo uma postura maior, tanto na educação, quanto até no apoio financeiro, no suporte financeiro no seu lar. E algumas coisas que hoje geralmente está acontecendo na nossa realidade, a gente sabe que tem um índice de lares que a mãe, ela acaba assumindo também o papel de chefe de família. Bom, enfim, nesse contexto, em relação a John Wesley, essa forma e essa aproximação da sua mãe, a forma como ele começou ali a sua educação, tem alguma coisa a ver, alguma similaridade com
com a caminhada do jovem Estevão, aproveite, faça a sua entrada aí e se apresente e comece por aí. Fique à vontade. Pastor, um prazer estar aqui com o senhor. Obrigado pela oportunidade, viu? Está sendo um momento muito prazeroso para mim e honroso para mim poder estar participando dessa semana, de falar de John Wesley, que é uma figura que influenciou tanto a nossa vida e que inspira tanto a nossa vida hoje. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Estevão, eu sou de Petrópolis. Eu cresci e fui criado na Igreja Metodista Ariana Monte Oreb, que é no Atílio Marote. Eu cresci ali naquele bairro, no Atílio Marote. E ali, por muito tempo, a gente trabalhou ali com as crianças. Já na infância, tinham trabalhos muito fortes com as crianças. E as crianças eram muito bem orientadas no sentido daquilo que era a palavra, do que significava a vida, daquilo que é o sentido da existência humana. E desde o início da minha caminhada, eu tive pais cristãos, meus pais tinham se convertido há pouco tempo na época. Assim que o meu irmão nasceu, meus pais eles já estavam na igreja, faziam um ano e meio, e a partir dali, na minha infância, meus pais já tinham uma maturidade maior, espiritual, e né, uma situação até parecida, porque na verdade o meu pai ele trabalhava fora, ele ficava às vezes dias sem a gente se ver direito, porque ele saía cedo, chegava tarde, e a minha mãe que fazia esse contato maior com a gente, né, e ensinava a gente a palavra. E aí, depois de um tempo, o meu pai ele começou a ter um tempo maior para poder estar com a gente, ensinar a palavra e ensinar como a gente devia se portar na igreja, a estrutura daquilo que é, né, a nossa igreja. Então, tem sim uma similaridade, tem sim algo parecido com a história dele nesse sentido. Hoje eu estou na Igreja Wesleyana do Itamaraty, com o pastor Almir e com o pastor Alex, que é o diretor aqui da Gimil, onde eu estou hoje. Eu estou aqui na biblioteca da Gimil. E Deus ele tem me dado a oportunidade de trabalhar com jovens lá no Itamaraty. Estou como diretor de jovens lá hoje e tem sido uma experiência maravilhosa. Quando eu me envolvi com a Gimil, eu estava passando por um momento complicado na minha vida espiritual, um momento de muita confusão, um momento em que eu não entendia mesmo se eu realmente estava convertido, se eu realmente entendia o que era o Evangelho, e pedi a Deus para enviar alguém para a minha vida, para me discipular, para me ensinar, para me mostrar o caminho, para andar junto comigo. E Deus colocou o pastor Alex na minha vida, colocou a família Gemil na minha vida, e tem sido transformador na minha vida, tem sido muito bom. E sim, tem essa similaridade sim, na minha vida, no início da minha caminhada, no início da caminhada de John Wesley. Então, começamos muito bem, então, porque até essa questão da chegada para somar com a sua vida sobre o papel do discípulo e discipulador, o discipulado, também tem a ver com laços de amizade que John Wesley tinha, né, com George Whitefield, e uma amizade realmente que foi além das diferenças. Nós vamos ter comentado a respeito disso, além das diferenças, porque às vezes a gente procura amizades por paridade, né? Ele é igual a mim nesse quesito, a gente gosta das mesmas coisas, a gente frequenta os mesmos lugares, tem os mesmos sonhos, então você vai buscar amizades que venham parelhar. E a gente perde muito, porque a gente deixa de entender essa ótica, essa visão de John Wesley, quando ele, em alguns momentos, foi aconselhado a deixa George, né? Larga ele, tantos contratempos, mas ele não, ele manteve ali até depois da morte. O pastor Eli nos trouxe ontem que ele fez um discurso lindo em homenagem, em memória ao seu amigo que havia partido. Isso é interessante, você se dá ao direito, à condição de aprender com os diferentes, que é muito difícil nos nossos dias atuais. Então, você já começou bem, mostrando aí, destacando essa similaridade, que eu acho interessante, assim, que a gente se sente confortável quando você consegue absorver essa referência, mas trazer para a sua vida. Nós também comentamos ontem que, assim, que na história do cristianismo, John Wesley foi um dos personagens que ele conseguiu aproximar um pouco mais essa questão da teoria e da prática. Foi um intelectual no seu tempo, mas foi também um homem muito, muito envolvido com o sistema piedoso, não é?
ele foi muito envolvido, foi depois desse acontecimento que marcou a sua vida. Outra similaridade, que a gente pode conversar um pouco também agora, sobre essa questão do conflito de John Wesley, quando ele achou que estava convertido, que tinha segurança da salvação e que poderia salvar outros, e ele é lançado, ele é enviado, e isso eu vou deixar aqui um ponto de interrogação, porque os jovens ele vive muito isso, essa questão. Eu passei por essa época também, quando nós somos inflamados, ou nós somos motivacionados, como é a palavra que se usa hoje, que a motivação hoje está vindo antes do ser inflamado, não é? A igreja antes tinha que ficar em Jerusalém para ser revestida de poder. Não. Primeiro ela é motivada a fazer, depois que vem a frustração, ela descobre, não estou preparado porque não fui inflamado pelo Espírito Santo. E aí ele tem que voltar. Então, hoje os jovens estão indo mais pela motivação. John Wesley foi motivado pela religiosidade, mas se frustrou, porque descobriu que não conseguia nem ele ter essa relação com a salvação. Então, a partir daí, o encontro dele com os moráveis, essa experiência que ele teve, também a gente encontra outro gancho de similaridade com o jovem Estevão? Sim, pastor. Eu cresci na igreja, né? Eu cresci muito envolvido com a igreja. Eu sempre tive uma paixão especial pela música. A música sempre esteve presente na minha vida. Meu pai é cantor, a minha mãe cantava no Ministério de Louvor na minha infância. Então, eu sempre tive essa imagem da importância do Ministério de Louvor. E o outro detalhe é que eu até assisti a live do senhor com o Juninho e eu achei interessante falar. O outro detalhe é que lá na Igreja Metodista Armeniana do Atílio Marotti, na época, Monte Oreb, o Ministério de Louvor ele era muito bem estruturado. Era um Ministério de Louvor muito maduro espiritualmente. E um Ministério de Louvor que funcionava muito bem, que sabia o que estava fazendo, por que estava fazendo, valorizava a questão da técnica, a questão da vida espiritual, do ensinamento, do discipulado natural. Então, isso me levou a aprender a como me importar para eu estar no Ministério de Louvor. Porque isso já era um desejo meu da infância. Então, quando eu via minha mãe cantando, via meu pai cantando, e via as minhas referências, minhas então referências lá na igreja cantando, que hoje são pastores, outros são missionários. Então, eu tive referências boas na minha infância, e eu cresci vendo como eu deveria me portar, como eu deveria tocar, como eu deveria aprender a música, como eu deveria me envolver com o trabalho na igreja. E quando eu fiz 18 anos, de 17 para 18 anos, eu comecei a ter uma crise. E percebi que muito do que eu fazia na igreja eu fazia por causa de mim mesmo. O trabalho que eu fazia na igreja tinha um fim em si mesmo. O fim do trabalho que eu fazia não era para a glória de Deus, e sim para que o Estevão aparecesse, sim para que o Estevão fosse promovido de alguma maneira. E quando eu percebi isso, eu entrei numa crise espiritual muito grande. Foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na minha vida. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio e estava querendo fazer engenharia, estava estudando para fazer o vestibular, e ao mesmo tempo eu estava já envolvido com a música, já dava aula, já tinha um certo envolvimento com a música, já conhecia bastante gente. Mas quando eu percebi que eu não tinha ainda passado pela conversão genuína, isso me trouxe uma desmotivação muito grande. O problema de viver pela motivação é que a motivação ela passa, o propósito não passa. A gente vive pela motivação e acaba esquecendo o propósito. O momento que a gente vive ali de intensidade, daquele sentimento que nos leva a fazer as coisas com aquela alegria, com aquela vontade, com intensidade, isso vai passar. O desânimo, em algum momento, ele vai nos encontrar na nossa vida. Mas o propósito da nossa vida, o propósito da nossa existência, isso não passa. Esse, na verdade, deve ser o foco na nossa motivação, porque a gente aprende, quando a gente entra na igreja, a como se portar, a ser religioso, né, dentro da igreja, como se portar religiosamente. Mas a nossa vida íntima, o tratar o pecado, o tratar o nosso caráter, isso é muito importante na nossa conversão. E quando a gente tem um encontro com a gente mesmo, através do evangelho, isso causa um impacto. E foi isso exatamente que aconteceu com o John Wesley. Ele vivia a vida dele, uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida da prática daquilo que espera de um cristão. E quando ele decidiu ir lá para a Geórgia,
para pregar a palavra de Deus lá, para converter para falar para aqueles que ele teria oportunidade lá. Ele percebeu, quando ele chegou lá, que havia nele a falta da confiança genuína de que tudo que estava acontecendo aconteceria porque Deus estava no controle. E, na verdade, mesmo que acontecesse algo ruim, Deus continuaria no controle. John Wesley percebeu que ele não tinha essa confiança. Ele percebeu que o coração dele ainda duvidava da salvação, da filiação, da paternidade de Deus. Isso tudo tem uma certa similaridade, né? A gente vê que, na verdade, todos os cristãos, quando chegam no ponto da conversão genuína, eles passam por essa crise de entender de fato, eu preciso merecer a minha fé, eu tenho a minha salvação, né? Eu tenho capacidade de merecer a minha salvação, eu tenho capacidade de ajudar Deus a me salvar. E a Bíblia deixa claro para a gente que é assim que funciona, né? A salvação vem pela graça, isso é dom de Deus, não vem de nós, para que a gente não se glorie nas nossas obras. E tem essa similaridade também. Eu vivi por muito tempo dentro da igreja sendo religioso, sendo puramente religioso, sendo influenciado a fazer para que Deus visse algo bom em mim, assim eu tivesse certeza da minha salvação. E, na verdade, a salvação ela vem porque Ele quer me salvar e não porque eu mereço, né? Olha, eu vou te falar, a gente fica tão encantado porque a gente prepara assim tanta coisa, a gente até conversou nas entrelinhas, aí em off, mas a gente sabe que quando nós pedimos ao Espírito Santo que nos inspire, é porque, na verdade, a gente sabe que as pessoas que vão estar conosco em conexão, elas vão estar ouvindo algo que a gente não sabe o efeito que vai causar. Então, a forma como vai sair, a gente pede que o Espírito é que conduza. E a gente, nesse comentário aqui, essa questão da motivação e realmente do verdadeiro encontro, ela foi encaixada de uma forma assim, tão simples, mas que reflete realmente a realidade hoje que nós estamos vivendo, né? Porque a gente vê hoje que tudo é farto, né? Tem uma facilidade e uma velocidade das coisas acontecerem assim, até num abrir e fechar de olhos, as coisas estão acontecendo. Como é o que está acontecendo agora através das lives, né? Através da conexão. Você consegue se conectar, você consegue começar e terminar relacionamento pela internet. E sem ter conhecido a pessoa. Não é? Você consegue construir e destruir projetos. Você consegue ajudar pessoas ou destruir pessoas. E é importante a gente entender porque você colocou muito bem, você encaixou muito bem a questão da similaridade, porque uma pessoa é aquela que é motivada, ela pode até transparecer que ela realmente é a pessoa mais hábil, mais adequada para ocupar aquele determinado cargo, para exercer aquela vocação, mas se ele só viver em função da motivação, ele vai chegar um momento em que ele vai se aperceber que a motivação ela vai se esvair, somente quando vier as crises realmente, que elas vêm para bater, elas vêm no sentido de que aqueles dois construtores, que um constrói a casa realmente sobre a rocha e o outro sobre a areia, todos os dois vão sofrer a tempestade. A questão é de que forma que vai resistir essa construção. Então o jovem precisa passar por isso, nós precisamos passar por isso, para saber se as nossas estruturas realmente estão bem alicerçadas. E eu acredito que isso aconteceu com John Wesley, a partir dali ele foi outra pessoa, ele começou a pensar também, não em fazer, mas em primeiro ser, não é? Em ter convicção da sua salvação, para ele, uma vez tendo convicção, ele poder, agora eu posso compartilhar, eu posso dividir. Eu até falo com os irmãos que nós estamos vivendo a era do compartilhamento. Aquilo que eu acredito que é bom para mim, eu quero compartilhar com meu irmão, com meu amigo, não é mesmo? Nós vimos num momento em que ninguém queria dividir nada. Não, eu descobri o pote de ouro, eu descobri a senha, eu descobri o caminho. Não, outros que lutem para descobrir. Eu vou seguir por aqui e vou alcançar o topo, vou alcançar o sucesso. Então a motivação tem esse risco. Coloca a gente nesse caminho arriscado. De você achar que descobriu a senha que ninguém tem, de você achar que descobriu o caminho que ninguém tem, de você achar que tem um talento que ninguém tem, de você achar que é a pessoa mais capacitada que ninguém é, que você é a pessoa realmente adequada
para aquele cargo, como aconteceu com Paulo, que ele acreditou em determinado momento que ele seria o pastor ideal para a igreja de Jerusalém, e acabou não sendo. Deus colocou lá Pedro, e ele teve que sair até colocado num cesto, colocado descendo pela janela, para o povo não pegar ele ali. Então, a gente já começa a ajustar e a fazer essa conexão do jovem aprendiz John Wesley para o jovem Estevão. O jovem Estevão, a partir de hoje, ele tomou uma nova trajetória na sua vida, a partir desse contexto que nós conversamos aqui, as perspectivas mudaram, o caminho também que você está trilhando é outro, a forma como você está construindo agora e edificando a sua vocação, você entendeu que já confirmou, não, realmente essa é a minha vocação, é outra. Mas antes da gente entrar nessa segunda parte, eu gostaria que você ficasse à vontade para adorar o Senhor, para ver se vem junto com a inspiração essa segunda parte nossa. Vamos adorar o Senhor, pastor. Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que minha vida seja para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Oh, nada, Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és.
Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. E um dia ele virá. Como igreja vou me encontrar com Jesus. Jesus, me encontrar com Jesus. Jesus, eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, me encontrar com Jesus. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de tudo que há. Amém. Aleluia. A própria canção ela já demonstrou aquilo que realmente a gente engatilhou na pergunta. Mas a gente vai deixar você ilustrar mais alguma coisa, assim, acrescentando como tem sido a sua experiência na AGMIL, com as pessoas à sua volta, com a metodologia de ensino. Pode ser comparado aí como no tempo em que John Wesley fundou o Clube Santo, vivendo essa experiência ali com pessoas que respirem, vivam na mesma atmosfera, tenham a mesma visão e buscando a metodologia de cada vez fazer melhor para Deus, para cumprir um propósito lá na frente. É mais ou menos por aí? Sim, sim. Pastor, quando eu vim para a AGMIL, quando eu cheguei aqui, eu ainda estava extremamente cru teologicamente. Eu tinha muito conhecimento de textos, de assuntos, né, por curiosidade, mas nunca tinha entrado com uma orientação, com uma metodologia de ensino específica para um assunto, para o Evangelho. Eu nunca tinha entrado nisso com profundidade. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a perceber que na minha vida eu tinha muitas desculpas para aquilo que eu estava fazendo ainda. Toda vez que eu sentia que Deus estava me chamando para essa direção, eu apresentava alguma desculpa. Não, eu preciso estudar, eu preciso fazer minha faculdade, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha família. E uma das primeiras pregações que eu ouvi aqui do pastor Alex foi no capítulo 14 de Lucas, no versículo 25, que diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar mais pai e mãe, esposa e filhos, irmãos, e até mesmo a sua própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo, ou não é digno de mim. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quando eu vi isso, eu comecei a pensar sobre o nível das desculpas que eu estava dando para me envolver ou não com a obra missionária. Eu percebi que, na verdade, o que Jesus estava fazendo nesse texto, ele estava desconstruindo nos discípulos e na multidão que estava à volta dele tudo aquilo que eles poderiam dar como desculpa para ser um discípulo de Cristo ou para se envolver integralmente com a obra de Deus ou não. Jesus, ele chama os discípulos, chama a multidão e diz para eles o seguinte: olha só, se vocês têm como máxima desculpa a família de vocês não é desculpa o suficiente. Se vocês têm como máxima desculpa a vida de vocês, o cuidado com a vida de vocês, isso não é desculpa, isso não é o suficiente. E aí, se a gente for ler o restante do texto, a gente vai ver que Jesus ele vai falando sobre como é que um rei ele iria para a guerra com 10 mil, sem antes ter certeza de que os 10 mil dele poderia vencer os 20 mil que estavam vindo contra ele. E qual é o rei, ou qual é a pessoa que vai edificar uma torre, vai edificar um templo ou um prédio, né, trazendo para o nosso contexto, sem antes saber se o recurso que ele tem é o suficiente para terminar aquilo. Basicamente, o que Jesus está dizendo faça a conta direitinho,
olhe se o evangelho é realmente o que você quer, e se você quer realmente te negar, tome providência. E quando eu escutei isso, deu um estalo, né? E aí eu entendi que eu estava dando muitas desculpas para aquilo que eu precisava fazer. E aí, depois disso, eu comecei a me envolver com a Trilha Radical, que é um evento interdenominacional, um projeto que acontece no Rio de Janeiro mesmo, e aqui em Petrópolis também. E quando eu fui na Trilha Radical, eu escutei algumas coisas que eu precisava ouvir sobre a justiça de Deus, sobre como o amor de Deus se manifesta na justiça dele, como a graça deles se manifesta na justiça dele. E isso tudo me trouxe um amplo conhecimento daquilo que é realmente o Evangelho. Isso me fez entender de fato o que era o Evangelho. E me fez entender que não se trata da minha vida, não se trata do meu bem-estar, não se trata do meu conforto, e sim do propósito que ele tem para a minha vida. Quando eu percebi isso, tudo na minha vida mudou. E só que ainda nesse tempo, eu percebi que eu andava com gente que não entendia ainda esse propósito. Eu andava com algumas pessoas que não entendiam esse propósito e a necessidade de abrir mão de si mesmo para viver o Evangelho, para viver o propósito de Deus. E eu entendi que eu precisava ser discipulado mais de perto. Eu entendi que eu precisava caminhar com pessoas que pensam dessa maneira, pessoas que enxergam o Evangelho com clareza e que vivem o Evangelho dessa maneira. E aí eu conheci, né, o coordenador de curso aqui da Gemil, que é o Luan, foi um grande irmão meu, o pastor Alex, que é um grande amigo meu, a esposa do pastor Alex, Michele, que é uma amigona minha. A gente criou aqui uma família, irmãos e irmãos, pais e mães aqui na base, e Deus tem me abençoado. Esse convívio, ele é tão transformador que em cada conversa, seja no almoço, seja numa brincadeira que a gente está fazendo, cada conversa é uma maneira de orientar, de discipular, de mostrar como a gente deve agir perante a Bíblia, à luz da Bíblia, e vendo essa semelhança, como John Wesley se importava em caminhar com pessoas que tinham o mesmo propósito com ele. Como ele enxergava em Jorge Estudo, por exemplo, um amigo para compartilhar, para se abrir, para compartilhar daquilo que Deus falava com ele, para compartilhar de momentos de oração. Então, a necessidade de andar com gente que vive esse propósito e que vive o propósito é muito importante. Eu estou vendo algumas pessoas aqui que entraram aqui. A Vivian, uma grande amiga minha, que está comigo já há bastante tempo, trabalhando por aí nas igrejas. Minha namorada está aqui também, a Luíse. E algumas outras pessoas, a Manu, que é uma jovem lá da igreja. Algumas pessoas que acompanharam esse tempo, está aqui o Pietro também, que ele Pastor Gustavo acabou de entrar também, pastor Samuel, pastor Gustavo. E eu estou vendo aqui o pastor Marcos Ferpe, que foi quem me recebeu lá em São Paulo. Eu fiquei 2 meses lá na igreja dele, a gente se tornou também grandes amigos, um irmãozão meu. E são pessoas que acompanharam um pouco dessa destruição que eu sofri, né? Algumas pessoas que estão aqui na live, eles viram como eu cheguei aqui na Gemil e como eu amadureci, né, como a minha mente abriu para entender o Evangelho, a necessidade de se envolver com missão, a necessidade de mobilizar e de ser intencional em tudo que você faz, tanto na música, quanto no seu trabalho secular, quanto, enfim, principalmente naquilo que você faz na igreja, ser intencional para que o Evangelho seja exposto de maneira clara e objetiva, né? E eu vejo isso na vida de John Wesley. Não tem como você olhar para John Wesley e não olhar para dentro de si e ver aquilo que você precisa fazer para mobilizar. Ele era um mobilizador. Ele queria desconstruir as religiosidades, aquilo que impedia os cristãos de enxergarem com clareza o que era de fato o Evangelho. Ele fez isso com muita intensidade, se entregou para isso de uma maneira intensa. Assim, foram incontáveis os púlpitos dos quais ele foi expulso. A gente não tem como ter o número exato disso, de quantas vezes ele apanhou por causa disso. Tem até um comentário que diz que certa vez ele foi orar
e ele foi perguntar para Deus se a pregação dele estava mudando, se ele estava se tornando um pregador falso, porque as pessoas não estavam mais agredindo ele, não estavam mais tacando pedra, não estavam mais reclamando. E um período ele estava preocupado com isso, né? Então, olhando para a nossa vida e para a nossa entrega, eu observo o quanto eu tenho dificuldade de me entregar. E a intensidade com que John Wesley se entregava, isso faz com que ele desconstrua em mim qualquer desculpa que eu tenho, né? Isso faz com que eu desconstrua em mim qualquer impossibilidade que eu coloque como algo que possa me impedir de fazer aquilo que Deus tem como propósito na minha vida, né? E dessa maneira eu venho caminhando e construindo um pensamento sobre aquilo que deve ser o norte da minha vida como jovem, como mobilizador, como músico, como um diretor de jovens, enfim, como um Cristo. Eu vejo um destaque aqui que a gente precisa fazer um apontamento, porque você citou a questão de ser um mobilizador. O papel do líder hoje, que a gente acredita ser o próximo do ideal, aquele líder ele que trabalha mais com a mediação, não é? É aquele que consegue transformar aquela mensagem que aparentemente é uma mensagem difícil de decodificar, né? Codificar, de ler, de fazer uma leitura, e traz ela para uma realidade, encaixando justamente no seu papel, com a referência lá, como nós estamos referendando John Wesley, afinal de contas, estamos na Wesleyana. E, a partir daí, você trazendo uma linguagem, justamente, pontos que venham alcançar aqueles jovens, que é uma linguagem hoje atualizada, diferente, mas sabendo que os mesmos problemas a gente sabe que se repete, né? Ele só tem uma frequência, assim, maior, e às vezes a frustração ela tem sido mais avassaladora. E aí eu pego um gancho para poder a gente caminhar para a última etapa. Deixa eu dar uma olhada aqui, para a última etapa, a gente deve ter em torno de 20 minutos, então a gente está tranquilo no tempo. Ainda vai ter tempo para mais um louvor. Podem ficar tranquilos os irmãos que estão aí, que os irmãos foram tocados pelo louvor. Olha, Jesus é o centro num momento como esse, amado. Como é maravilhoso poder ouvir isso. Se é maravilhoso para a gente, imagine para Deus nos céus, imagine para nosso Senhor Jesus Cristo, de saber que aqui embaixo tem um povo que nesse momento de pandemia, esse momento de isolamento, está realmente desejoso de deixar ele no lugar que ele nunca deveria ter saído, que é no centro de tudo. Então, diante dessa realidade, nós vamos avançar para a vida sentimental de John Wesley, que ele teve, parece que em torno de 4 ou 5 frustrações de relacionamentos que não deram certo, e inclusive o relacionamento dele, que dizem os historiadores, arranjaram para ele a esposa, que não foi bem ele que procurou, mas enfim, de alguma forma a conversa dele, o diálogo dele com a esposa não era bem o que ela queria. Ele falava de teologia, como o irmão está respirando aí, teologia, por isso que é bom os jovens entenderem isso, porque aquele que sente que tem um chamado, que começa a conhecer esse chamado, e ele deseja abraçar esse chamado, procure pensar dentro dessa ótica, porque você já imaginou você abraçando um chamado e, de repente, ao lado de alguém que não entende nada a respeito desse chamado, a dificuldade que você vai ter. Então é importante que entender aquela mensagem. Estarão dois juntos no caminho se não estiverem de acordo? Então é importante entender isso. O Luan trouxe bem isso quando ele falou que isso aconteceu na vida dele, que ele orou no monte, Deus testificou tocando no coração da sua esposa. Quando ele chegou em casa, ambos haviam tomado a mesma decisão de abraçar a obra missionária. Isso é maravilhoso. Isso é importante demais para o jovem no começo da caminhada dele. E John Wesley chegou o momento que a conversa não batia com a esposa colocou ele contra a parede, falou, olha, ou eu, ou a obra. E John Wesley tinha um sonho de ganhar 1 milhão de almas para Cristo. Ele falou para ela, olha, me deixa meditar durante esse inverno, depois eu te dou a resposta. E passou-se o inverno, ela deu esse tempo para ele, e ele depois respondeu para ela, não, eu prefiro seguir o propósito da minha vida, buscar essas almas, e foi aí que ele decidiu viver intensamente o propósito de Deus na sua vida. Então, nós vivemos que foi um homem que teve também o dissabor da frustração. Uns dias atrás eu recebi um contato de um jovem lá do norte do Brasil, e ele, com o coração ardendo, ele, pastor, o senhor podia me ajudar? Eu falei, olha, se tiver meu alcance,
pastor, está acontecendo comigo uma coisa muito conflitante. Eu estava tudo preparado para casar, a jovem praticamente ela me levou para a igreja, e a partir do momento que ela me levou, eu me envolvi, me tornei um levita, um adorador. Então nós vivíamos com intensidade ali e nós conseguimos até prosperar, compramos um apartamento, estava tudo certo, e de repente ela esfriou o relacionamento, ela terminou. E o que eu faço agora? Eu falei, meu filho, faça o seguinte, entregue a Deus a sua vida, viva essa intensidade, esse intenso amor com Cristo, viva esse propósito na sua vida que você já identificou, que é maravilhoso, e entenda que se não for de Deus, as coisas não vão acontecer, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. A minha esposa sempre fala isso comigo, queira sempre ter ao seu lado uma pessoa que é de Deus e esteja de acordo com os propósitos de Deus. Porque se isso acontecer, ela vai estar alinhada com o céu e vai estar alinhada com você. Porque se nós quisermos uma pessoa que se alinhe só conosco, a gente vai correr sérios riscos de ter uma grande frustração lá na frente. Agora, quando você pede, Senhor, eu quero uma pessoa de Deus, que te ame em primeiro lugar e que deseje cumprir o seu propósito, aí vai casar perfeitamente com alguém que quer viver o propósito de Deus com intensidade. Então, Estevão, fique à vontade para falar um pouco sobre essa parte emocional aí, porque jovens é difícil, é impossível um jovem não chegar na sua idade que não tenha acolhido algum problema aí nessa área e que tenha encontrado alguma identificação com John Wesley e que esteja vivendo agora, tomando alguns cuidados com relação à construção de novos relacionamentos. Sim. A primeira dificuldade que eu vejo na juventude atual em relação a relacionamento é a vaidade, o orgulho, né? Nós somos uma geração muito orgulhosa, nós somos uma geração muito vaidosa. A questão da vaidade, ela acaba atrapalhando todos os relacionamentos, né? O excesso, né? Porque vaidosos todos nós somos. Mas esse excesso de vaidade, de orgulho, ele acaba impedindo, primeiro, que as desconstruções necessárias sejam feitas em nós, pelo Evangelho, né? E se eu não tenho uma visão clara do que é o Evangelho, se eu não tenho bem definido a minha identidade de Cristo, quando eu me envolvo com alguém, essa identidade ela vai ser mais ferida ainda, porque a minha identidade não está pronta em Cristo, a minha identidade não está bem definida sobre aquilo que é o Estevão em Cristo, então eu não tenho como me entender uma outra pessoa. Eu converso muito com a Luísa, minha namorada, futura esposa, e converso muito com ela, e uma vez a gente estava conversando, e eu falei para ela assim, brincando com ela, eu falei, amor, eu te amo muito, mas eu amo mais o Evangelho. E ela falou para mim, você tem que amar mais o Evangelho mesmo, se você não amasse mais o Evangelho. E assim, partindo do princípio do que é o Evangelho na nossa vida, da nossa identidade no Evangelho, a gente precisa encontrar uma pessoa que tenha essa mesma visão de que o Evangelho ele está acima de qualquer coisa na nossa vida. Então, se eu estou com uma pessoa que puxa a corda para o lado contrário daquilo que é o propósito da vida, eu estou vivendo um desigual. Eu estou vivendo um relacionamento que vai ser prejudicial à minha vida espiritual e ao ministério. Então, a necessidade de se envolver hoje é muito grande. Né? Eu conheço muitos jovens que não conseguem, simplesmente não conseguem ficar sozinhos. No meu ensino médio, a primeira vez que eu falo isso assim publicamente, mas no meu ensino médio, eu namorei um tempo, uma menina, no final do ensino médio, eu já não estava mais namorando essa menina. Porém, eu era muito conhecido na escola, eu jogava bola com o pessoal, estava na escola, então tinha uma certa popularidade na escola. Só que no final do segundo ano do ensino médio, estava tendo uma conversa na escola, um debate na sala sobre a vida, sobre sexualidade, sobre o homossexualismo, sobre casamento, esse tipo de assunto. E aí perguntaram para mim nessa conversa se eu sou virgem, se eu era virgem. Eu falei, sim, eu sou virgem, eu tenho o sonho de me casar virgem. E quando eu falei isso, algumas meninas da escola, vários meninos da escola, tomaram como propósito tirar a minha virgindade
até eu sair da escola, até eu terminar o ensino médio. Então, começou uma pressão muito grande, só brincando, falando, não, isso não é possível, que você vai casar virgem e tal, aquela coisa toda. Só que, na verdade, naquele momento ali, eu entendia muito bem, estava muito claro na minha mente o propósito de Deus para mim, é que eu case, o propósito de Deus para a minha vida é que eu me mantenha em santidade, que eu me mantenha purificado e separado do desejo do mundo. Quando o nosso coração ele se encontra inflamado por esses desejos, se a gente não correr para alguém que nos ajude, para alguém que nos oriente nesse sentido, a gente vai ceder. E essa é uma das maiores dificuldades da nossa geração, porque o orgulho pede que a gente abra mão daquilo que seria uma vergonha, que é falar sobre a nossa inclinação, que na verdade é a única coisa que a gente faz com Deus. A parte do relacionamento com Deus é justamente não confessar os nossos pecados. Não saber lidar com os nossos pecados e com as nossas dificuldades é justamente o que afasta a gente de Deus. Então, talvez hoje trabalhar o orgulho da juventude nesse sentido, no sentido de que é necessário falar sobre as nossas mazelas, aprender a lidar. Isso é necessário. Na escola, mesmo meus amigos cristãos, que às vezes acontecia alguma coisa, ou que caía com a namorada, a gente conversava. E o que eu podia fazer era orar e orientar o jovem a falar com o pastor. O que a gente costuma fazer? O pastor ele se dispõe a nos ajudar, o nosso líder se dispõe a nos ajudar, nos orientar, nos discipular, e a gente vai brincando com o pecado, a gente vai brincando com o problema, e aí, quando o problema acontece, quando a gente cai, quando a gente peca, a gente vai procurar o pastor. Depois que já aconteceu, depois que o problema já aconteceu, e por não ter essa maturidade de começar um relacionamento com o foco no casal, entendendo claramente que isso acaba atrapalhando que a gente tenha um relacionamento puro, santo, diante de Deus, e que a gente tenha um relacionamento que seja claro no seu propósito, né? Que não seja um julgo desigual. Olha, ótimo, hein? Te falar é realmente contagiante, e os jovens hoje, assim, eles realmente procuram se espelhar, procuram essa referência, como você falou, procuram ser forte. Isso já vem da minha geração, é na geração nossa, anterior, como a de John Wesley, já tinha esse ideal de trabalhar com a questão dos referenciais. Isso tem mudado muito pouco. Só que, infelizmente, hoje os referenciais são referenciais negativos, né? São referenciais liberalistas, com a pauta liberalista, que é proibido proibir, faz primeiro, depois você vê o que deu. E realmente você está mostrando aqui, nos trazendo à tona, uma temática que pode sim ser abordada, conduzida, comentada, incrementada aqui nas rodas de bate-papo dos nossos jovens, para que eles venham e realmente deixar isso vir à tona, no sentido de que encontrar ajuda. Aquilo que você falou, identificar esses referenciais que possam somar com você na hora que mais você precisa. Porque se você for somar, buscar essa soma com pessoas que têm, que defendem uma pauta liberalista, elas não vão te ajudar. Pelo contrário, se elas puderem te empurrar para o abismo, elas vão fazer, porque, no final de contas, o que ela acha é que quanto mais gente pensando da mesma forma que elas pensam, vivendo da mesma forma que elas vivem, é menos um do outro lado para fazer oposição. E nós não queremos uma oposição. Você não queria, na verdade, ali ser um pseudo-santo, não é? Não queria um pedestal, não. Você queria viver o propósito da sua vida. Então, quando o jovem entender que nós estamos aqui com um propósito para realizar, e você evitar de perder as tuas energias, a tua força, a tua juventude, a tua vitalidade, aquilo que você tem de melhor, desperdiçando por descaminhos, você vai entender que amanhã você vai ter a oportunidade de contar essa história, como você está contando e como vai contar para os filhos, vai contar para os netos, e vai ficar como marco na sua vida. Não, eu, no determinado momento, dediquei a minha vida ao Senhor, ao propósito do Senhor. Não que aquele jovem que hoje está nos ouvindo, que porventura está aí conturbado com tantos problemas, com tantas crises, envolvido com drogas, com vício, envolvido com decepções amorosas, precipitadas,
Enfim, mesmo você, amado, ainda há tempo. Ainda há tempo para se fazer a coisa certa. Para começar, sim, mesmo que seja do nada. Ainda há tempo. E você ter a oportunidade de aproveitar ainda parte da sua juventude para melhorar essa história e lá na frente contar uma história que nós estamos ouvindo aqui e que nós queremos também que seja recontada para gerações futuras. Eu me lembro que praticamente toda a minha adolescência eu dediquei ao Evangelho. Eu me lembro, quando eu lembro da minha época de adolescência, eu lembro pregando na praça, pregando, visitando o hospital, pregando nas ruas, distribuindo folhetinho, indo no ponto de pregação, caminhando no meio de trilha para encontrar, às vezes, uma família lá, numa casa quase no meio do mato. Então, eu tenho uma lembrança, sim, muito boa. E da mesma forma que nós temos essa lembrança, que aviva a nossa alma, a Bíblia fala que Deus tem tudo registrado lá. Às vezes a pessoa olha para você, Estevão, hoje, e ela fala assim, não, pelo que eu estou vendo aqui, o Estevão não é capaz disso, não é capaz de chegar ali, não é capaz de um monte de coisa. Mas a sua história com Deus, só você e Ele sabe. Só Ele sabe até onde você é capaz de chegar e o quanto você renunciou coisa da tua vida para viver com intensidade esse propósito. Então, que isso sirva de referência para todos aqueles que estão nos ouvindo aí, porque nós devemos entender que há um propósito, mas o propósito maior é que Deus conhece exatamente os nossos pensamentos, som dos nossos corações e sabe exatamente do caminho que temos trilhado. Estevão, se você tem mais alguma coisa a acrescentar em cima disso, porque eu senti que você foi tocado por algo que eu devo ter falado, fique à vontade. A gente tem aí em torno de 6 minutos, até para você entoar uma melodia, já emendar, falar e já emendar cantando, e a gente vai orar, e o que sobrar a gente vai usar. Amém. A gente gosta, na nossa juventude, gosta de fazer dualidade, gosta de fazer dualismo. Não só, não vou dizer jovem, o cristão, de modo geral, gosta de fazer dualidade hoje. Existe a dualidade que a gente fala da razão, da fé das obras, e a gente faz a mesma dualidade, mais de uma vida intensa com Deus e alguém que não consegue, aparentemente, né, vive uma vida intensa com Deus e que não peca, né, aparentemente, uma pessoa que tem dificuldade de lidar com as tentações. Na verdade, a Bíblia diz que todos os pecados a glória de Deus por causa de Deus. Para eu, pela graça de Deus, pela misericórdia do Espírito Santo, conseguir resistir ao que aconteceu comigo no meu ensino médio. Eu não sei no meu ensino médio. Eu mantive e quero casar virgem com a minha futura esposa. Mas isso não quer dizer que eu não cometi o pecado na minha vida. Isso não quer dizer que eu não desviei em outras situações da minha vida. O problema é que a gente tem dificuldade de conversar sobre isso. E, na verdade, a ideia de falar sobre a dificuldade do pecado é justamente para que a gente precisa aprender a lidar com isso. Não para que eu fique alguém, não para que a igreja acuse alguém. A gente tem essa dificuldade. Na verdade, a Bíblia deixa claro, através da vida de Paulo, através da vida do apóstolo da igreja primitiva, e da nossa vida hoje como igreja, a realidade hoje da igreja mundial e brasileira, nós não temos a capacidade de querer o Evangelho. Isso só é possível porque o Espírito Santo coloca em nós esse desejo. É possível adorar a Deus porque Ele coloca o desejo de adorar a Ele no coração. Não parte da gente. A salvação, ela não parte de nós, não tem influência nenhuma sobre a salvação de Deus. Ele salva quem Ele quer, o vento sopra quem Ele quer, o Espírito Santo quem Ele quer convencer. Então, a gente acaba se prendendo nessa dualidade, tem um preconceito, aquele cara lá, ele não serve para isso, ou não serve para aquilo. Eu tenho um amigo que está na live, o Vinícius Blatt, né, a gente chama ele de Vini Blatt. Ele é formado em filosofia, um amigão meu também, que sempre me ajuda nos estudos de filosofia. Ele é tatuado, tem aquele jeitão bem despojado mesmo e tal. Só que eu olho para ele e eu vejo o Cristo pelado nele. Eu lembro. Boa tarde, Pai do Senhor. Eu lembro muito bem. Vai acabar a live, hein, Estevão? Vai acabar a live em 20 segundos. Se você quiser
voltar com 5